Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu me chamo Ana Virgínia Nhonrissimai, trabalho no RIA, que se chama Reabilitação Intelectual e Autismo, que pertence ao SER. O SER é o Centro Especializado em Reabilitação, se chama SER2, do Centro Catarinense de Reabilitação, aqui em Florianópolis, do lado do Hospital Infantil. Eu sou psicanalista, mestre em educação, membro da instituição maiêutica em Florianópolis e estou trabalhando há mais de 20 anos com autismo. Então, nesse momento, eu queria agradecer primeiramente à Telesaúde, né, que foi encaminhado o convite para o RIA, né? Quem tramitou esse convite foi a minha coordenadora, Melissa Watson, que é coordenadora do RIA. E vamos trabalhar nesse encontro as interfaces da reabilitação do transtorno do espectro autista e atenção primária à saúde. Esse encontro é um momento posterior ao que foi realizado em janeiro de 19 de janeiro de 23, que trabalharam as colegas Camille Weitzer e Melissa Watson no autismo Entender para Ajudar. Então, seria um segundo momento que a gente estaria trabalhando com vocês. E nesse encontro, vamos estar trabalhando, num primeiro momento, atenção básica em saúde e reabilitação. E num segundo momento intermediário, vamos estar apontando sinais de atraso e ou interrupção do desenvolvimento e vamos estar falando dos marcos do desenvolvimento. E num terceiro momento, vamos estar apontando as questões de como a reabilitação intelectual, o nosso serviço, né, pode estar auxiliando a atenção básica. Bom, as equipes de atenção básica deparam-se com inúmeros casos de deficiência e perda de funcionalidade que necessitam de cuidados nas mais diversas condições. Então, as práticas em reabilitação devem estar direcionadas ao cuidado do sujeito, sua família e sua comunidade, considerando o grau de complexidade. E nesse sentido, pensamos que é primordial que os agentes de saúde possam estar atentos a tudo o que se passa dentro do âmbito familiar. Quando a gente diz tudo o que se passa dentro do âmbito familiar, é que quando o paciente, melhor dito, o usuário vai ao posto de saúde, é uma realidade. Mas quando o agente de saúde vai até a casa, pode estar observando, vendo, estando em contato com as pessoas no seu cotidiano, e isso pode estar favorecendo os encaminhamentos, principalmente se eles estão atentos, não? Que isso é a nossa ideia, alguns sinais que possam trazer uma suspeita de interrupção do desenvolvimento. Nós trabalhamos na reabilitação, e digo nós, dentro do Brasil, do Ministério Público, com um critério de reabilitar. Na nossa prática, não, pensamos que tem na palavrinha, está aí no slide, reabilitar tem o prefixo re e a palavrinha habilitar. Habilitar significa que a gente vai tomar em consideração a situação atual, a nova situação atual biopsicossocial. O que quer dizer isso? Que a pessoa, quando perde, interrompe ou acontecem coisas na vida que não são esperadas, tem que
tentar estar nesse novo mundo da maneira como ela pode. Quando a gente lança ideais, por exemplo, se tem uma deficiência, ou se tem um transtorno, ou se tem alguma precariedade na funcionalidade que possa ser transitória, a gente estabelece um processo que seria mais de reabilitação, ou seja, que vai incorporar todas aquelas funções que foram transitoriamente perdidas. Só que, quando não se sabe se essa interrupção vai ser até que ponto, quais vão ser os prejuízos, no sentido em que se a falha, não, ou a deficiência atinge determinados momentos, em uma criança sempre pensamos em que pode estar vindo a desenvolver as formas de tal ou qual maneira. Então, sempre apostamos em habilitar e estamos inseridos nessa realidade. Não? Quando a gente trabalha em reabilitação, trabalhamos com as famílias para poder escutar, para poder apoiar e estar colateralmente no processo para dar lugar a isso que o usuário apresenta. Então, eu diria que mais que reabilitar, estamos habilitando, e se se reabilita, bem-vindo seja. Mas quando o ideal está muito presente, o ideal no sentido que eu quero que a criança faça isso, aquilo, o outro, pode vir a fechar, a obturar o processo. Porque a gente vai tendo apoios, na medida que a gente escuta a criança e trabalhamos com eles nos aportam de que maneira a criança aprende e de que maneira a criança se enlaça no mundo. E isso se transforma em um direcionamento no processo habilitatório ou reabilitatório. Atenção primária à saúde, não? Então, seria uma das principais portas de entrada ao Sistema Único de Saúde. Por isso, né, essa vigilância no desenvolvimento infantil é que nos interessa para que vocês possam ser portadores daquilo que a gente trabalha. Né? Portadores no sentido que possam se apropriar, na medida do possível, para poder colocar em prática, ou que possam trazer sugestões ou questões que a gente pode estar não observando. Bom, para a adequada oferta de serviços de reabilitação no Brasil, é preciso conhecer a disponibilidade de acesso existente na rede assistencial à saúde, que se chama RAS, e desenvolver as práticas que atendam às necessidades da saúde. Existe um plano que se chama PNAISC, que é Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que prevê a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Isto que parece muito complexo, na verdade, a gente tem acesso, né? E diria mais, está tão fácil o acesso que às vezes esquecemos. A cadernetinha que os pediatras ou os obstetras fornecem, onde estão todos os dados da criança, desde que nasce até certo período da vida, da primeira infância, trazem elementos que podem auxiliar e muito ao desenvolvimento infantil. Só que, como está sempre à mão, a gente às vezes não acaba de ler ou se inteirar, mas é uma ferramenta muito útil, prática, acessível, com uma linguagem fácil. Não? Nós aqui, esse pedacinho que a gente trouxe para vocês, foi extraído dessa parte da caderneta de saúde. Bom, passamos para a parte número 2, que vamos falar dos atrasos, da interrupção do desenvolvimento. E para isso, a gente vai entender
O que poderia ser a isso que a gente chama de marcos de desenvolvimento? Não? Por que a gente fala em desenvolvimento? Desenvolvimento a gente pensa, bom, pensamos em uma escadinha que primeiro tem que fazer tal coisa, depois tem que fazer a outra, depois tem que fazer a outra. E temos a ideia de que esses passinhos que a criança vai dando, esos progresos são automáticos. Automáticos no sentido de que, se está com 6 meses, tem que sentar sem apoio. Bom, isso não é bem assim. Isso se dá se a criança estiver inserida em um meio, quando a gente chama meio, é um meio, o lugar, o espaço, a casa, a visitação dos tios, dos primos, da família, os outros que integram, que possa estar acompanhado de tal forma aonde esse bebê possa fazer as coisas. Que ele possa fazer as coisas, por exemplo, quando falamos de um bebê que possa sentar sem apoio, ele não precisa ver a outro bebê que esteja sentado sem apoio, mas ele pode enxergar a um outro grande é um adulto, uma criança maior, que possa estar andando, que possa estar sentando e levantando. Bom, isso que parece digamos assim, muito simples, não? Óbvio que uma criança vai olhar. Não é tão óbvio. Uma criancinha, por exemplo, que se coloca em um lugar onde está rodeada por lobos e nunca viu um humano caminhar, ela não vai conseguir ficar em uma posição bípede. Isso que quer dizer? Que o bebê humano precisa da companhia de um outro humano para dizer como ele vai ser ou como ele vai ficar. Essas perguntinhas que como eu vou ser quando crescer, ou como é meu pai, ou como é minha mãe, sempre são figuras muito majestuosas para a criança. Por quê? Porque a criança, desde sua deficiência no sentido em que o bebê, para poder fazer, para poder comer, para poder limpar os esfínteres, para poder pegar algum objeto, para poder emitir uma palavra, precisa 2 anos. Se precisa 2 anos, é porque ele nasce 2 anos antes. E se nasce 2 anos antes dele estar maduro, digo maduro entre aspas, né? Estamos falando de uma prematuridade. Não? Uma prematuridade que seria estrutural, que é do humano que falamos. E isso nos deixa muito vulneráveis, e isso é muito bom, não? Porque essa vulnerabilidade quer dizer que nos deixa abertos para tudo que vier do outro. Quando eu digo tudo que vier do outro, é como o outro vai começar a falar, como vai começar a dizer o que ela pode estar ou não sentindo, vai nomear, vai tocar, vai cheirar, vai limpar, se tem sorte esse bebê de ter uma mãe, um pai, um tio, uma babá que lhe fale, isso vai ajudar a que se possa concatenar, que se possa aliar o que ela sente a uma palavra. Embora ela não seja capaz de reproduzir essa palavrinha, isso vai ser um efeito, a gente fala como restos de memória, certo? Que ficam guardados em algum lugar, que quando ela vai externalizar essa experiência, virão consigo aquelas marcas que foram deixadas por esse outro que a cuidou. Então, a gente diz, hoje em dia os pais estamos muito ocupados com os afazeres, o trabalho, as questões da casa. Bom, mas esses cuidados que se fazem ao bebê são de fundamental importância. E a gente tem que fazer de conta que esse bebê pode vir a entender, que esse bebê nos está entendendo. Mesmo que ele chore, ou seja, se a mãe percebe que chora
ela troca a fralda, ela pode pensar se está com fome, ela diz, não, eles são gases. Então, ela, a mãe, a babá, a tia, o irmão mais velho, vai começar a fazer tentativas de ensaio e erro, porque ao fato não se sabe porque uma criança chora. Mas isso vai se aprendendo junto com o bebê. O bebê que nasce tem um determinado choro. Quando começam os cuidados, começa a chorar de uma outra maneira. E aquele que cuida vai começando a se dar conta que é um choro de fome, que é um choro pela fralda, que é um choro porque está entediado, que é um choro por outras questões. Então, eu vou falar desse slide que estamos colocando a respeito dessa prematuridade estrutural e funcional, desse outro que cuida, protege, garante a existência para o bebê, que tem que ser feito através da palavra. Essa palavra tem que ser colocada com como tem que ser a palavra quando se fala ao bebê. O adulto tem que estar o suficientemente tranquilo com as suas questões. O que é tranquilo? A gente fala uma língua não diferente quando se comunica com as crianças, um jeitinho de falar. Esse jeitinho de falar que se chama manhecés, ou uma língua particular de cada família, de cada mãe, que é uma entrega quando se tem afeto pelo bebê, não? E essa entrega o bebê vai acolhendo, nem sempre é possível, não com as entonações de voz, os altos e baixos, o falar baixinho, o falar alto, o ritmo da voz, todas essas coisas que parecem muito bobas, e eu me atrevo a dizer essa palavra, mas que para o bebê lhe dá todo um corpo de como o adulto consegue se comunicar com ele. Isso vai dando um apoio, uma estrutura que a criança, quando vai tentar falar ou se referir para os objetos, ela vai ter acesso a essas representações que foram deixadas pelo outro. Então, o desenvolvimento depende do outro. Não é autogerado, não é porque é uma criança saudável que isso vai se dar. Então, isso se dá em contato com os outros humanos. Um bebê, o bebê humano, diferente das outras criaturas pequenas, aí está no slide um cavalinho. Um cavalinho, quando nasce, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, em alguns minutos, com dificuldades, ele começa a se erguer sozinho, faz algumas tentativas, vai de um lado para o outro, se estica e vai ao encontro da mãe, do seio da mãe, né? O seio da mãe é humano. Na vaca, no cavalo, essa teta. Bom, o que for, o pequeno potrinho vai em busca sozinho para essa mãe. O bebê humano jamais faria isso. Ele, para ir procurar o alimento, precisa 2 anos. Então, essa mãe, o cuidador, a tia, a babá, uma boa mamadeira, está na mesma série, poder acolhê-lo e poder brindar o alimento. Com tudo que o alimento vem. Vem com afeto, com a troca de olhar, com a temperatura, o estado da mãe, se está tranquila, se está nervosa, tudo isso vai influenciar em como o bebê pode receber. E por outro lado, se o bebê está aberto a todo esse tipo de influxo de estímulos e de sensações que são possíveis. Muitos bebês, os nossos bebês, eu digo nossos, os que vêm para a reabilitação, muitas vezes não conseguem
dar uma resposta para isso que se passa. A gente vai falar um pouquinho mais, quando falarmos do marco de desenvolvimento, do que se passa nessa troca com a mãe, que é altamente significativa, né? Há uma... Aqui eu coloquei no slide, tá? Tem um autor que se chama... Esse nome é difícil, que se chama... Não é difícil, mas se chama Jacques Lacan, que traz isso que se chama, coloquei no slide, o estadio do espelho. O que é isso? A criança só vai ter a representação da sua imagem a partir do que o outro lhe fala, a partir do que o outro diz junto com a sua imagem no espelho. O espelho não é só o espelho do banheiro, o espelho que a gente está acostumado a falar. O espelho é aquilo que o adulto vê ou deixa de ver daquela criancinha que está na frente. Isso é o que se incorpora na imagem dele. É isso que ele vai ver quando ele se olhar no espelho. E essa conjunção de o que ele vê com o que o adulto lhe fala, por exemplo, olha só, ali está fulano, aí está o meu bebê, aí está, vou colocar um nome, o Arthur. Então, quando ele vê junto com o que o adulto lhe fala, isso faz um enlace e geralmente o bebê sorri, o bebê fica muito feliz. Por quê? Porque nesse momento começa a se juntar coisas que estão todas despedaçadas. Até esse momento, que ocorre mais ou menos, a literatura fala dos 6 anos ao ano e meio que isso acontece. Embora no nosso cotidiano, quando atendemos os pequenos que não são mais pequenos, os grandinhos, o nosso corpo continua se refazendo a partir do que o outro fala. Então, eu vou me enxergar a partir do que o outro diz de mim. Uma criança com falta de alguma questão, por exemplo, vamos pensar uma criança que tem alguma dificuldade motora para se alimentar, sim? Se é uma criança que não responde ao chamado, a gente tem que pensar de que maneira essa criança pode pegar um garfo, de que maneira pode pegar uma colher, seja com a outra mão, seja com outro membro, seja com a outra extremidade, seja... Enfim, há que inventar para que ela possa fazer sozinha. São um dos elementos que a gente tenta e tenta muito, que essa independência que a gente fala. Por quê? Porque a criança também, quando vem se desenvolvendo, ela sente alegria por estar fazendo coisas que o adulto, no melhor dos casos, deveria estar contente. O adulto que fica contente por aquilo que a criança faz, tem que lhe dar um retorno. E isso também faz um espelho da criança, né? Vai retornando, então, eu posso fazer. Se o adulto sempre está fazendo por ela, pode vir pensar que ela não pode. Ou pensar que a forma do amor do adulto para a criança é que façam tudo por ela. Que não é que esteja mal, mas deixamos ele, às vezes, sem possibilidade de poder errar, sem possibilidade de comer jogando a comida, brincando a comida, porque isso também é uma maneira de ir incorporando coisas que são fisiológicas. Bom, eu digo isso da Constituição porque se a gente, porque independente de como a criança seja, nós estamos falando de outras dificuldades, e no autismo também, mas dizemos que ela é capaz de comer, que ela vai conseguir, que ela está olhando tal coisa. Estamos antecipando uma coisa que ela pode vir fazer. Se a gente acredita, há possibilidades que isso venha a aparecer. Se a gente não acredita, já estamos fechando antes de acontecer. E não é porque tenha 5 anos que ela vai fazer. Às vezes, em entrevistas com os pais, trabalhamos essa possibilidade de poder, porque os pais, a mãe, podem querer ou não. Como estamos no tempo?
soubesse? Bom, no marco de desenvolvimento, de 0 a 6 meses, pensamos em quê? O que a gente estávamos falando. Aos 6 meses, ela tem que sentar, né, sem apoio. Ela já, aos 3 meses, já tem que estar dando uma risadinha, que se chama uma risadinha social. Aos 6 meses, tem que estar falando seus balbucios, tá, 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 pá, 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 mamá. Isso é bem importante, tá? Isso é super importante. E falando com as mães também, há que perceber se as mães se angustiam quando estão amamentando, que não olham. Isso já é um marco no desenvolvimento que traz indícios de muita consistência para os encaminhamentos. Né? Um bebê quietinho de 6 meses, não? Como a gente escuta nas entrevistas, não fala, não chora, não vai falar, mas balbucia, mas também não chora, a mãe limpa a casa, faz as coisas, e o bebê, nada. Bom, aí teríamos que levantar a orelha. De 6 meses aos 9 anos, aos 9 meses, ele tem que poder entender o não, tem que começar a balbuciar com vogais, papapá, mamamá. Antes era mais, digamos assim, mais sujinho, para não falar um som sem significado. Nós estamos em duas, a minha coordenadora está aqui, para podermos trabalhar junto a vocês. Responde pelo seu nome, essa é outra coisa importante, não? Quando a mãe chama fulano, 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 e ele não responde, isso também são questões que chamam a atenção. Um bebê já reconhece seu nome, já se vira. Bom, quando isso não acontece, frequentemente as mães, digo as mães porque é um jeito de falar, tá? Pode ser a mãe, o pai, a babá, dizem, acho que ele é surdo. Surdo porque não responde, não dá bola. De 9 meses a 1 ano. Quando os pais se afastam, ele já tem que chorar. Se o pai sai ou a mãe sai e ele não dá bola, se é colocado em qualquer ambiente e é como se nada, isso já é um fator que também nos chama muito a atenção para poder fazer um encaminhamento. E isso é bem importante. Na linguagem, enquanto entende, pode falar mamãe, papai, dá o tchau, cutuca com o dedo, responde às solicitações, levanta para ficar em pé, já fica segurando as coisas, já aos 9 meses tem que estar engatinhando, não? E tentar, não, como a gente colocou aqui, levantar-se. Com 1 ano e meio, né, já tem que estar andando, já estranha os desconhecidos, ou seja, que se ele não chora perante pessoas que ele não conhece, já é um fator que chama atenção, tem que estar falando as palavras, aponta para mostrar as coisas. No cognitivo, já começa a falar, aponta as partes do corpo, a cabeça, o ombro, tem musiquinhas que as mães vão fazendo e eles vão reproduzindo, sim? Segura um copo e bebe, come com a colher. Aos 2 anos, já brinca com outra criança, quer dizer, que se brinca tem que estar com outra criança, sim? Se aproxima, não se afasta. Esse é outro ponto interessante. Começa a formar frases, repete palavrinhas. No cognitivo, fala das cores, forma, começa a empilhar, na figurinha está empilhar os blocos, desarmar, armar, fazer sons. Ele tenta correr, fica na ponta dos pés, fazer jogos com os outros, de arremessar as bolas. Aos 3 anos, já está com outras crianças, brinca, né? Demonstra preocupação com os amigos que estão chorando, ou a mãe chorando, ou algum adulto, se comove. Tem frases maiores, fala seu nome, a idade, e brinca com faz de conta, não? Brincar com faz de conta são brincadeiras muito complexas, que a gente diz, bom, vamos
Agora vamos brincar de Chapeuzinho Vermelho, eu sou a Chapeuzinho, você quem é? Então, tudo isso é altamente complexo, porque embora não seja Chapeuzinho, eu posso brincar como se fosse. Esse como se fosse é porque já saímos das coisas como elas são para inventar. O motor, né, aparece, ele sobe e desce as escadas. Com 4 anos, já começa a falar sobre seus gostos e interesses. Então, ela quer se vestir de tal jeito, tal outras coisas ela não quer, prefere brincar de tal qual maneira, fala grandes sentenças de frases, conta histórias. É difícil contar como foi hoje na escola, não que os pais se queixam. Isso é dificílimo. Não, a criança não tem esse grau de abstração. Mas poder contar, por exemplo, se estão juntos, estão assistindo um desenho, o que, que ele fez? Ele é bom? Ele é mau? O que, que ele será que quer? Porque a gente aí começa a puxar. Sabe os números, sabe as cores. Bom, no motor ele pula já com o pessoal, já começa a utilizar a tesoura, que são coisas mais complexas, aos 5 anos. Quer estar com os amigos, isso é outra coisa que já chama muito atenção, principalmente quando vem das professoras essa frase. Ele não quer estar com os outros, ele se isola, ele prefere, quando essa contação de histórias, ir para outro canto, também isso é chamativo. Aos 5 anos, ele fala seu nome, fala seu endereço, começa a contar, fala números, letras. Então, percebendo as alterações no desenvolvimento, isso também vocês podem encontrar naquela cadernetinha de saúde que tínhamos falado no início. E aqui coloca nos 3 itens, não, o que a gente colocou como mais importante, como alterações, eu diria como interrupções. O que aparece na fala dos pais, que é muito importante, a gente tem que dar bastante atenção. Os pais dizem, ele parou de fazer tal coisa. Ele fazia e com tanto tempo, e eles contam a idade, isso é bem interessante, parou de fazer. Então, isso a gente chama de interrupção. Então, quando não responde ao olhar, o que é responder ao olhar? Isso é difícil de falar, mas as mães muitas vezes se angustiam ou passam batido, não? Agora, quando há uma interrupção, por exemplo, ele falava, deixou de falar. Ele comia com a colher, agora deixou. Antes ele pedia e agora parou. Bom, esses são os pontos mais importantes, mas na história anterior, já às vezes ele não olhava, ele ficava muito tempo quietinho, às vezes em determinados discursos, pensam que porque o bebê está satisfeito, está tudo bem e não chora. Isso é muito transitório, muda de bebê para o bebê, mas a maneira de se comunicar é chorando, resmungando, chamando pelo adulto. Se a mãe vai fazer todas as coisas da casa, limpa, faz a faxina, cozinha, e o bebê não chamou, porque está na frente da TV, supostamente entretido, isso também não é muito legal, tá? Ana, 10 minutinhos. Ok, obrigada, Djalma. Na criança maior, é importante observar que, se ela habitualmente se isola, recusa-se a brincar com as outras crianças, tem dificuldade na linguagem. O que é dificuldade na linguagem? Que não consegue balbuciar, que não consegue falar papai, mamãe, que ele mostra o objeto em vez de ir para a fala, aí aparecem questões chamativas. Os movimentos repetitivos, o que são movimentos repetitivos? Os movimentos repetitivos é quando um movimento não tem muita função e se faz várias vezes. Já está popularmente difundido o autismo, se chama de estereotipia, mas o mais importante, às vezes tem esse movimento que se chama analeteo, ou às vezes ele aproxima os objetos para olhar de pertinho, para olhar os detalhes, não brinca como... O que é brincar com função? Que o carrinho faz barulho, que o carrinho sobe e desce. Ele fica olhando, por exemplo, como gira a roda.
porque ele fica atento a esse movimento, fica atento ao reflexo, fica atento a esses detalhes que uma outra criança não olharia, não daria tanta bola. Não? Quando a gente se pergunta o que está olhando, por exemplo, dá um pacote de presentes, certo? E ele começa a olhar a etiqueta, não abre, é porque está chamando mais atenção, algum ponto que, por exemplo, iluminou mais, tem mais reflexo. Outra questão que eu queria falar para vocês, além desse movimento estereotipado, de olhar, de não retornar, de ficar isolado, bom, já virá. Quanto mais cedo um problema for identificado e tratado, melhor o resultado. Nesse momento, como estamos falando para atenção básica, se isso aparece no discurso da mãe, como por exemplo angústia, ou não sabe muito bem explicar, ou os agentes de saúde, podem observar o que é. Não ficar totalmente quietos, mas às vezes estar conversando com a mãe para que a mãe possa estar tranquila e estar olhando como o bebê reage perante as coisas. E estar perguntando para a mãe, não, o que isso significa? Às vezes eles falam de uma forma que a gente não entende, mas os pais podem entender. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Se tem uma forma de se comunicar muito diferente, que a família já entendeu, mas os outros não, também pode estar chamando atenção. Continuamos nesse item das alterações, que quando se dá um diagnóstico, não, isso pode acarretar angústias, medo, dúvidas, mas a gente aposta que nos serviços que está cada vez sendo mais divulgados, possa ter uma sensibilidade nesse momento, os agentes de saúde que possam se comunicar com o posto de saúde, que quer ser composto com o médico, os enfermeiros, que possam estar falando disso que vocês viram que não anda bem, para que possa ser realizado o encaminhamento. O encaminhamento se dá através de três lugares que a gente chama. O posto de saúde, que seria a regulamentação, vai encaminhar para o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que é aqui em Santa Catarina, em alguns lugares. São 5. Em Florianópolis, em Itajaí, em Criciúma, em Blumenau e em Lages. Bom, resumindo, então, tem alguns slides que aqui aparecem quais são os sinais que a gente pode estar dando atenção, que é a hiperatividade ou muita passividade. O outro é o choro, risadas inadequadas, uma fala ruim, certo? Aqui eu vou mais um minutinho. Uma fala, né? Fala de falta de consciência do perigo, isso que é interessante. Dificuldade em se relacionar com as outras crianças. Tem outro slide que vocês, que está os marcos do desenvolvimento bem certinhos, e está pensado, esse último slide não, é esse que estou colocando aqui, que é de 0 a 6 meses, 6 meses a 12, de 12 a 18, 18 a 24 meses e 24 a 36. São coisas que a gente vem conversando, mas se vocês querem se deter em um outro momento e poder fazer perguntas, podem fazê-lo, está bem claro, está bem legal. Então, os 3 aspectos dos sinais do autismo estão na habilidade social, nos comportamentos e interesses restritos e na comunicação. Agora passamos ao ponto número 3, que seria como vocês podem nos chamar para perguntas, para questões, podem se comunicar ao RIA, que é, eu vou dar o e-mail, que é riaccr,
saude.sc.gov.br para poder trabalhar e compartilhar experiências com a equipe de atenção básica, buscando a melhor compreensão e características do TEA para melhorar os aspectos funcionais e a interação, trabalhar a percepção das dificuldades de atendimento destes pacientes e podermos emprestar suporte técnico às equipes da saúde da família. Então, podem se comunicar através desse e-mail, talvez poder colocar, Djalma, escrever, não sei se ficou claro, é riaccr@saude.sc.gov.br. Então, agora ficamos abertos para perguntas, para questões, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Seria isso? Isso, perfeito. Muito obrigado aí pela sua apresentação, tá certo? Muito boas informações do passo a passo aí que você deu, sinais, enfim, de como identificar. Já tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi deixando para a gente, tá? Vamos lá, deixa eu resgatá-las aqui no nosso bate-papo. Deixa eu ver se para cima não tem nenhuma, se eu não vou pular nenhuma. Aí depois eu já peço para você repetir o e-mail para a gente colocar aqui, tá? Primeira pergunta. Para o bebê prematuro, poderíamos considerar normal, tá, entre aspas aqui, né, o atraso de fala? Em um bebê prematuro. Isso. Tu tens o nome da pessoa? Que fez a pergunta é Ellen. Ellen, certo. E pode me repetir a pergunta, por favor, Djalma, da Isso. Ellen? Para o bebê prematuro, poderíamos considerar normal o atraso de fala para um bebê que nasceu prematuro, né? Sim. Para um bebê prematuro, há uma correção que os especialistas nisso podem estar fazendo uma correção do tempo e poder ver se se trata de um atraso ou não. Ou seja, não colocar, não como um bebê que nasce a termo, há uma correção que os especialistas, né, conseguem colocar, que seria uma idade corrigida. Há uma correção dessa idade. Então, você pode equiparar e, a partir disso, poder pensar se se trata de um atraso ou não. Certo. Aí se a Ellen estiver conectada e quiser complementar a dúvida, ela já agradeceu ali, tá ok. Então, Eledaine perguntou, a partir de que idade consideramos que a criança pode apresentar sinais de autismo? Tá, Eligiane, olha, Eligiane, quando que a gente pode apresentar sinais de autismo? A gente estava falando de que se um bebê fica muito quietinho, se um bebê não responde ao olhar da mãe, se um bebê, quando fica maiorzinho, não se vira quando é chamado, já são questões que chamam muito atenção. Já são questões que poderia estar levando para os agentes de saúde do posto de saúde, com o médico, neurologista, com o pediatra, para estar conversando de que isso não está se processando. Não? Ou seja, que esse bebê fica muito quietinho. Bom, ficar quietinho um bebê não é o esperado. Não sei se respondi. Ou seja, não se precisa ir até 3 anos se ele não fez. Se surgem dúvidas com essa consistência, que é uma consistência clínica, depende muito de... porque para que uma mãe se dê conta que não responde, é uma mãe atenta, é uma mãe que está olhando pelo seu bebê e que isso começa a chamar a atenção. Cada vez mais, os pediatras, os que estão à frente, estão mais atentos, mais sensíveis. Isso às vezes vem como discurso da mãe. Sim? Mas como a gente falou em desenvolvimento, coisas, por exemplo, se um bebê não faz, isso não quer dizer que temos que deixar tudo na mão dos outros. Embora uma criança possa vir a ter um diagnóstico, isso quer dizer que exime o adulto, o cuidador, os outros de não fazerem, não. Tem que se fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito é continuar a insistir
até que a resposta apareça. Continuar a insistir não é repetir 50 vezes o mesmo nome. É chamando atenção, é mudando. Em algum momento a criança é mais sensível. Em algum ponto a criança gosta. Então, a partir do que a criança gosta, é aí que a gente puxa para que ela nos atenda ao olhar, ao chamado, que possa interagir com o brinquedo. Teve uma perdão, uma participante aqui que pediu para você retornar para o slide que fala sobre os sinais de autismo por idade. Você consegue voltar ali só para ficar na tela para o profissional olhar? Lembrando Sim. que esse material, também os slides em PDF, vão ficar disponíveis para vocês poderem baixar e utilizar, enfim. Em outro momento aí, quando tiver disponível a gravação, fica junto também os slides no YouTube, fica no link, na descrição do vídeo, fica um link. E dentro do SBT, quando vocês abrirem, tem a gravação, né, o vídeo, e embaixo também um link para baixar o PDF, tá? Isso, ela está aqui olhando já. O Joel escreveu para a gente, obrigado, Joel, o e-mail ali, que é riaccr@saude.sc.gov.br, isso? Eu não consigo visualizar, eu vou falar de novo para ti, pode ser, Jauma? Pode ser, pode falar letra por letra. Oi? Letra por letra, então. Isso. R de rato, I de igreja, A de Ana, C de casa, C de casa, R de rato. Arroba saúde. Sim. Ponto. Gov. Ai, perdão. SC. Arroba saúde. Ponto. S de sapo, C de casa, SC, ponto, gov, G de gato, O de outro, V de Vitória, ponto, BR. Certo, perfeito. Era o e-mail ali que o Joel tinha escrito para a gente também. Obrigado. Aqui daí tem a Ellen, que colocou um relato aí, uma situação, enfim. O filho dela já passou com 3 colegas neuro e uma neuropsicóloga e não tem um fechamento de um diagnóstico, né? A criança tem 3 anos, apresenta apenas atraso na fala, tem uma fala enrolada, ela relata aqui. Uma fala como? Enrolada. Enrolada. Isso. E a criança tem uma sensibilidade ao cortar o cabelo. E isso tem deixado ela aflita, assim. Se aí tem uma sugestão de um outro profissional, né, uma outra linha aí que possa auxiliar. Ela foi para neuropediatra e neuropsicóloga. E neuropsicóloga. E ela, bom, se ela já foi para o profissional, poderia retornar para o mesmo profissional e poder dizer que ela está preocupada, que ela está percebendo que esses sintomas continuam, que isso ela está achando, está vendo tal coisa que pode ser um sinal de autismo. Eu diria para ela retornar, poder falar de outra maneira, poder dizer que isso está angustiando. Se é uma angústia para a mãe, essa questão dessa sensibilidade ao cabelo, poder retornar e poder frisar, porque isso a criança não vai ir sozinha, porque depende dos pais, concordas? Então, que ela possa retornar, que possa estar falando e ver as outras questões. Era sensibilidade ao cabelo e a outra que fala enrolado. Bom, que fala enrolado, o que pode querer dizer várias coisas, não? Agora, a fala também não é de uma hora para outra. A fala não é um botão, não é por 6 anos que ela vai decodificar, não? Que isso que é esperado na escola, decodificar e armar uma palavrinha ou poder pronunciar. Podem ter outras questões associadas. A questão é que posso estar, não? O importante é que essa criança possa estar se comunicando, que essa enrolação, o que quer dizer, se o outro pode entender, que possa ir, por exemplo, para falar uma palavra, por exemplo, água, e fala água, mas a mãe entendeu, que possa falar
Ah, queres água. Entendi que queres água. Então, poder retornar com a palavra correta. E isso também a criança ajuda em espelho a poder ir incorporando a palavra que se pronuncia de outra forma. De outra forma, eu digo que é a comunicação com os códigos habituais. Ela continua aqui descrevendo a situação ali, colocando que todos esses profissionais que ela passou falaram para retornar após 6 meses, que a criança já está fazendo fono e na TO seria terapeuta ocupacional, enfim, TO, isso. Sim, é isso. E já balançou as mãos, que às vezes balança as mãos com movimentos estereotipados. E isso, que daí ela pergunta se crianças sem autismo também fazem esses movimentos estereotipados, né? E aí ela coloca também, acrescenta sobre o diálogo, que ele faz um diálogo, mas todo rápido, acelerado, né? E enrolado. E com quê? Enrolado. Enrolado. Bom, mas a criança faz estereotipia, porque estereotipia, o que acontece? Muitas vezes se diz que estereotipia são coisas que, na verdade, não são. Ou seja, muitas vezes se coloca movimentos que são repetitivos, mas que não constituem uma estereotipia. Uma estereotipia, não um movimento, a criança faz para poder encontrar um ponto que acalma, para poder fazer todas as conexões, por exemplo, um som diferente, um cheiro diferente, um adulto que entra rápido, a criança pode se angustiar e pode fazer um movimento, mas esse movimento tem uma função para a criança, que às vezes pode estar tentando incorporar todas essas coisas, às vezes é porque não dá conta de algumas outras, que pode existir um aumento do estímulo, às vezes pode ser porque a criança se angustia, às vezes pode ser porque a criança está feliz e porque encontra, certo? Alguma coisa que fez sentido. E nesse momento, às vezes, também pode existir uma estereotipia, tá? Ou seja, que esse movimento repetitivo, embora possa ser um indicativo do autismo, tem função. Então, não dá para tirar, não dá para extinguir, não dá para... Isso tem uma função que acomoda a criança. Se tem um tempinho, eu gostaria de contar para vocês que dia 10/5, as colegas vão estar, as colegas Sergio, as colegas que estamos juntas na reabilitação, a minha colega Melissa e Camille, vão estar, que é fonoaudióloga e terapeuta ocupacional, falando do rastreio do autismo. Então, vai se dar continuidade a esse tema, que elas já começaram dia 19 de janeiro, nessa telesaúde, não? Que deram a oportunidade para poder estar trabalhando essa temática tão importante. A gente novamente agradece e vão dar continuidade ao dia 10 de maio, com o rastreio. Eu fiquei extremamente elogiada, feliz por esse convite, que agradeço novamente, ao acolhimento, a maneira como se coloca, porque penso que há coisas no Ministério de Saúde, que a UFSC está propiciando a divulgação, que são materiais muito bem escritos, não, como eu frisei, a caderneta de saúde, muito bem feitos, que são didáticos, mas às vezes por estar ao alcance a gente acaba não dando muita bola. E isso também é um material que pode servir para eles poderem estar indo ao auxílio, comentando, discutindo os casos e fazendo os encaminhamentos. Outro ponto que eu gostei, os agentes de saúde que podem estar inseridos na família e no cotidiano. É um lugar de privilégio e de muito cuidado, não? Porque estamos entrando na casa do outro para estar elencando, para estar vendo e puxando, não, alguns elementos que são importantes. E a família se sente mais tranquila porque um outro vai, se sentem olhados, se sentem cuidados, sentem que tem apoio. E para todo tipo de atendimento e de tratamento, quando tem essa via que a gente usufrui de agentes de saúde tão bem
colocados e que podem auxiliar dessa maneira, não diria fraterna, porque estaríamos exagerando, mas dessa maneira de aproximação ao outro, ao cotidiano do outro. Eu sou uma fiel defensora do SUS, realmente fico muito orgulhosa desse país por ter esse sistema e poder estar trabalhando dentro de um sistema que possa dar garantias e a gente poder trabalhar, não na garantia, mas trabalhar nessas margens que dá um lugar e possibilidades a um bom trabalho.